Mensagem 38, livro Caminho, Verdade e Vida, título Pregações. Citação do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Diz Jesus: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então essa citação de Marcos, conforme Emmanuel vai nos elucidar, foca na missão de Jesus enquanto pregador da Boa Nova, da Boa Notícia ou Evangelho, como é a expressão no grego. E Emmanuel vai dizer que a pregação, no sentido mais essencial da palavra, quando a gente analisa a vida de Jesus, não se resumia a falar, a proferir discursos, a proferir sentenças morais, a fazer advertências, a fazer censuras àqueles que não viviam a lei, mas sim, em todos os atos da vida, Jesus pregava, Jesus ensinava. E há até um ditado atualmente corrente nas redes sociais que algumas pessoas atribuem a Francisco de Assis, nós não sabemos se é de fato a autoria dele, mas que tem um conteúdo muito significativo. Ele diz o seguinte: pregai o Evangelho a todos, se necessário, usai palavras. Então veja que é interessante realmente a gente perceber que a pregação do Evangelho é a nossa própria vida. E o Chico Xavier dizia isso também. Cuida da tua vida, porque ela pode ser o único Evangelho que os outros saberão ler, né? Então não adianta a gente ter uma oratória, ter feito curso de retórica, de argumentação, de falar bonito, de falar bem, se nós não temos uma vivência mínima real dos preceitos de Jesus. Emmanuel diz: geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. As pessoas fazem do ensino às vezes uma profissão apenas visando bens financeiros, adquirir um título acadêmico, tornar-se um professor de universidade, um professor de nível superior e com isso ter renda e ter uma projeção pessoal, ter uma vaidade, dizer que possui um pós-doutorado, é um PhD, e na verdade ele não tem a compreensão real do que é ensinar, do que é ser um mestre, que implica modo de vida. Então é muito comum nós vermos pessoas que se dedicam à instrução ou à educação de outros e que na vida cotidiana têm comportamentos totalmente opostos às suas pregações. Dentro do campo, por exemplo, da filosofia, costuma-se ter um ditado que os filósofos padecem de esquizofrenia, porque escrevem belíssimas dissertações sobre ética, sobre moral, mas quando se observa a vida desses mesmos filósofos, que eram pessoas geniais no intelecto, há uma grande discrepância do que eles escreviam e do que eles realmente faziam com a sua vida. Emmanuel diz: a ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpito. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Então é como se fôssemos atores. Na hora de falar de Jesus, do Evangelho, a gente muda a voz, deixa o tom mais manso, chama todo mundo de irmão. Isso no caso do Espiritismo, no ambiente dos trabalhos de palestra, de divulgação, de programas, mas quando se observa essa pessoa na sua vida familiar, na sua vida íntima, há ali um hiato, alguma coisa não corresponde, né? E nós pensamos, bom, então o que a gente vai fazer? Não iremos mais fazer palestras, nem divulgação, nem pregação do Evangelho, já que na prática a gente não consegue viver? Não, porque se fosse assim, o trabalho do Cristo estaria comprometido no sentido de espalhar a ideia. O que Emmanuel vai nos colocar para refletir é a necessidade que a gente tem de fazer um autoexame e de se esforçar realmente para mudar a nossa conduta e alinhar essa conduta com a nossa fala. O que Allan Kardec diz em relação ao verdadeiro espírita? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar suas más inclinações.
Então, se há um esforço verdadeiro, eu já posso me considerar espírita. Eu não preciso mudar o tom da minha voz para uma forma mansa, calma, como se eu estivesse ali num momento de angelização, né? Querendo com isso granjear virtudes. Não é com mudança de tom de voz, não é com a vestimenta de uma personagem santificada que eu vou conseguir impactar as pessoas verdadeiramente. É preciso ter autenticidade, é preciso mostrar quem de fato nós somos, com consciência, claro, de educação, de bons tratos, de ética, de cordialidade, mas sem precisar usar um personagem, porque aí fica muito discrepante. E, inclusive, já ouvimos um ditado real de uma criança espírita que frequentava o centro com seu pai e certa vez comentou: eu queria que meu pai em casa fosse igual como ele é no centro espírita. E a mãe disse: por quê? Porque no centro espírita ele é bom com todo mundo, ele fala educado, ele é compreensivo, e em casa não é nada disso, né? Então veja, a criança percebia isso. Então o que Emmanuel vai chamar a atenção é justamente sobre a nossa pregação ser evidenciada na vivência ética e na vivência moral. E ele diz que Jesus misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Então, claro, Jesus é um espírito puro que veio em missão à Terra para nos servir de guia e modelo. E como tal, ele não iria ter esses hiatos ou essas discrepâncias de falar algo e de fazer outra coisa, como a gente escuta dizer também no ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Como Jesus era um espírito puro e foi eleito por Deus para nos servir de modelo e guia, trazendo a mensagem do amor imortal, ele não tinha como falir, porque espírito puro, nível crístico, como a gente aprende em Revelações da Revista Espírita, ele não falha mais mesmo quando está encarnado. E ele é o nosso grande modelo. Quando nós falharmos, o que nós devemos fazer? Sinceramente, admitir o erro, se arrepender e buscar não cair novamente naquele erro. E sermos o mais autêntico possível nas nossas ações e nas nossas pregações. E por fim, Emmanuel vai dizer que Jesus entendia a pregação também nos sacrifícios da vida. Então, eu prego o Evangelho, eu vivo a lei de Deus, eu dou testemunho do ensino do Cristo nos sacrifícios que eu faço no meu dia a dia, na renúncia que eu faço na minha casa perante um pai incompreensível, na paciência que eu tenho num trânsito de uma cidade conturbada, das grandes metrópoles, em ouvir alguém que está perturbado e precisando só de um momento de atenção, em eu tirar um tempo do meu lazer para me dedicar a uma causa nobre e voluntária. Então tudo isso é pregar a palavra de Jesus. Porque no final das contas, como nós sabemos enquanto espíritas, o que vale é a nossa intenção e a nossa vibração. Então não adianta mudar tom de voz, não adianta vestir uma roupagem, porque o mundo espiritual vê quem nós somos. E as vibrações impactam de acordo com a sua natureza. Então que possamos refletir sobre isso e buscar pregar o Evangelho no sentido integral do compromisso com a nossa consciência e com a transformação do nosso modo de vida.